esse senhor aqui com esse bigode pintado de caju. Tem 2, 3 semanas que você tá falando do Eric. O moleque é bom, mais uma joia do Vasco, mais uma cria do Vasco. Aí teve uma galera criticando, tá maluco. Ontem ele não só jogou muito, ontem no outro jogo, como o domínio dele no primeiro gol, que o Léo dá uma chapuletada forte, porque o zagueiro tem que dar passe forte mesmo. É melhor lá passar do que você curte o atacante interceptar. Aprendi isso na Bélgica, lá. Dá passe forte, se vira pra dominar. Ele domina, gira, vai em velocidade, drible e finaliza. E o senhor já vinha cantando essa pedra. Parabéns, Flávio Amêndola. Muito obrigado. O Eric é um garoto que já desde a base eu acompanho, machucou muito na base. Golaço, cara. Olha isso. Se ele dá mais um toque na bola, ele não faz, cara. O pessoal ia pedir placa pra ele. E assim, é um garoto que tem muita capacidade no 1 contra 1. E aí ele tá no meio de 3. Ele vai pra dentro, ele tem muita personalidade. Dele. E assim, eu sempre falo aqui, eu gosto mais do Alex Teixeira jogando por dentro. E o Alex Teixeira jogando por dentro, ele cresce e abre espaço para um ponta jogar. Que pra mim, hoje, é o Eric Marcos. E tem um outro Eric no Vasco, que também joga muita bola, que é o Eric Barros no meio campo. Sim. Olho vivo. Vamos ver ele falando sobre o primeiro, falando sobre o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, no profissional. Esse gol vai dedicado para muitas pessoas, que faz parte das minhas histórias. Mas estou muito feliz pelo primeiro gol com a camisa do Vasco, pelo profissional. Espero que seja o primeiro de muitos com essa camisa. Esse é um filme, sensação inexplicável. Só Jesus mesmo, só Jesus. Agradecer muito a Deus por esse momento. E vamos por mais. Bom, muito maneiro ver o menino falando. Agora sim, o chat está em chamas. Porque o Barbieri e o João Lidington falaram que o Léo é o melhor zagueiro canhoto do Brasil pela esquerda. Então, já que vocês estão tretando aí, eu quero saber o seguinte. Vamos falar dos zagueiros pela esquerda. Cuesta, Davi Luiz, Léo Pereira. Não, Léo Pereira. O Davi Luiz tá jogando pela direita. Tá, então vamos lá. Léo Pereira. Isso. Cuesta. No Flu joga o Manuel. Manuel ou o Léo do Vasco. Se você for votar no do Flamengo, você bota Léo Pereira. Sim. Do Vasco, Léo. Cuesta no Botafogo ou... Branco, na minha cabeça agora. Manuel do Fluminense, valendo a partir de agora. Eu quero ver o bicho pegando no chat. Que eu tô parando o programa pra dar voz pra vocês. Então, por gentileza, me ajudem. João, e esse tanto de gol que o Pedro Raul perdeu ontem, cara? Não tá na conta. Tá na conta 2, 3. Foram 5, 6. Ele é muito bom jogador, mas, pô, ontem ele deu uma forçada, não? Contra o Trem não vai fazer falta. Não fez. Porque o resto do time deu conta, ele mesmo fez um gol de peito, que também, se ele perde aquele gol de peito, para, né? Não tinha como, a bola ia entrar. Não tinha, a bola ia entrar sozinha. Não? Então, só o Léo Macaxeiro perderia. Tenho dúvidas também. Tenho um pouco de dúvidas e baseado em fatos. Mas a questão do Pedro Raul é a seguinte. No clássico contra um Flamengo, contra um Fluminense, como aconteceu contra o Fluminense? Fez falta ele ter perdido um gol que ele não podia perder. A pressão existe. E a primeira pessoa que está criando essa pressão é ele mesmo, dá para ver. Tem um dos lances lá de cabeça que a bola passa trincando a trave, que ele não acredita, chega a plantar até uma bananeira no campo de raiva, assim, porque ele não acredita que aconteceu aquilo. Ele está se cobrando e ele vai entregar, a gente sabe disso. Por quê? O time do Vasco joga para ele. O Piton passando pela esquerda, o Pumita passando pela direita. O time do Vasco joga muito lateralizado, assim, joga muito pelos lados, muito pelos flancos. Muito. Então, isso vai propiciar a bola na área para ele. E não é chuveirinho, tá, gente? O tempo inteiro. O Vasco não tá... joga lá que o Pedro Raul se resolve. Não é isso. É jogada, trabalhada, com o meio de campo, chegando no fundo e dando a opção para ele fazer o gol. Ele vai ter inúmeras oportunidades. Vai fazer. É só ter tranquilidade agora. Mas é uma pressão maior também. Ele tá no Vasco, que é um time gigantesco, uma das maiores torcidas do Brasil, com uma expectativa lá em cima. Ontem, por exemplo, a gente falou isso no Band News na área, era aquele jogo para ele fazer 6, 7, recorde da carreira dele, e até para ganhar uma etiqueta, um carimbo, artilheiro isolado da Copa do Brasil. O cara chegou, o Thiago tá até balançando a cabeça ali que cobre sempre o Vasco, sabe que essa atmosfera é bom, até para o autoestima do Vasco, torcedor vascaíno. Eu não sei se só tem vascaíno no chat, mas assim, tá ganhando uma de lavada. Aparece o Manuel ali, mas assim, Thiago Pombo, Edgar, Gleison, Alain, Romilly, Guilherme, Fogão. O Fogão botou no Cuesta, né? Sandro Bastos, Marcelo no Fluminense. Marcelo não é zagueiro, jovem. Cara, Léo Pelé disparado. A galera tá botando Pelé mesmo ele não querendo, mas assim também ele não se ofende. Ele só quer ficar só Léo. E sim, sobre chances perdidas. O que eu acho é que ele tá chegando agora, passou uma fase ruim aí, perdeu... Fase ruim não, né? Perdeu pênalti, a galera querendo ver gol. Ontem era o dia pra lavar a égua, lavar a alma, sei lá como é que fala, e ele rebentar de gols. Sim. Mas, Amêndola, tem a parte boa.
que eu vejo a galera falando, pô, o cara tava ali, pelo menos, e tal. A única coisa que eu acho é que se fosse um jogo, por exemplo, contra um time maior, o próprio Flamengo daqui a 2 semanas na tela da Band, se ele perder 3 desses, eu acho que a torcida não vai falar, mas pelo menos ele tava ali. Não, aí começa a engrossar um pouco o caldo. Enfim. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, veja. As más línguas, né? As más línguas. Os secadores. Os secadores já estão até chamando ele aí de pé de Raul e tudo mais. Só que eu vou falar uma coisa pra você, GV, e vou falar uma coisa pro torcedor vascaíno. Desabafa, Bigode. Relaxa, fiquem tranquilos e podem me cobrar lá na frente. Pedro Raul vai fazer pelo menos 30 gols essa temporada. Opa! Parou tudo. Pode me cobrar. Calma aí, 30 na temporada? Na temporada, Grafite, pelo aquela menos. grafite. Foi bem, tá? Pelo menos. Foi audacioso, tá? Pelo Vai, menos. grafite. Tá vindo. Aí, grafite. Grafite tá dormindo. Pelo menos. Atenção, Brasil! Bota Flávio Bento lá na tela aí. Torcedor vascaíno, relaxa. Relaxa, tranquilidade, hoje é sexta-feira, momento de você respirar fundo, final de semana tá chegando, abrir aquele latão e pode ficar tranquilo, porque Pedro Raul ultrapassará a marca de 30 gols na temporada. Eu confio no Pedro Raul e você pode me cobrar lá na frente. Pedro Raul vai fazer muitos gols esse ano e vai fazer a torcida do Vasco muito feliz. Muito bem, qual foi, João? Ele só fez até agora 4 gols, então na conta Podia do... estar com 10. na conta do Flávio ele vai ter que fazer mais 27. Vai fazer. Pra passar 30. Vai fazer no ano inteiro. Vai fazer no ano inteiro. Vai fazer no ano inteiro. Bom, no Carioca você daqui a pouco já tá acabando. Estamos falando de chances perdidas. O bom treinador do Vasco, Maurício Barbieri, e ele, o próprio Pedro Raul, os dois falaram sobre as chances perdidas. A gente vai ver agora no nosso telão de Massachusetts. A gente tem um homem de área, que é o Pedro, a gente precisa ser capaz de usar ele, de municiar ele para que ele possa finalizar. E eu acho que até falando sobre isso, entrando um pouquinho no que você falou, teve um número alto de finalizações, então é positivo que a gente está conseguindo encontrar o Pedro. A gente tinha um estágio inicial, vamos dizer assim, no começo dos jogos, em que a gente tinha dificuldade de estabelecer essa conexão com ele. Agora a gente já está encontrando com muito mais facilidade. Talvez esse número de chances que a gente tenha criado, venha essa pergunta das chances perdidas e tudo mais. É algo que sem dúvida a gente tem que melhorar, mas não é o que preocupa nesse momento. A gente fica com o olhar de que fez 4 gols, poderia ter feito mais sim, mas fez 4 gols, gerou um bom volume, gerou um bom número de oportunidades. E agora é seguir afinando, seguir ajustando para tentar ser mais letal cada vez mais. Mas é uma sequência de gols feitos também. Prefiro ver por esse lado. Claro que eu me cobro muito por desperdiçar as chances que eu tive hoje, mas eu prefiro ver que eu fiz mais um gol pelo Vasco. É o meio copo meio cheio, meio vazio. Todo mundo tá se cobrando para ter mais essa efetividade ali na frente do gol. Eu, principalmente, sou camisa 9, me cobro muito. Queria ter saído daqui com 3, 4, mas tem dias que é só um e Deus no controle. É isso. Dias de luta, dias de glória, já diria o poeta Chorão. Que Deus o tenha. Jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok, agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!